Enquanto isso, vamos abrindo aí no livro de Jonas, irmãos. Glória a Deus. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor do versículo 3 ao versículo 17. Vamos lá? Todos abriram? Jonas 1, do 3 ao 17. Jonas 1, do 3 ao 17. Diz assim: Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsas. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar passagem, embarcou para Tarsas para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Diga assim: Jonas ficou no ventre do peixe, quer dizer, na barriga do peixe, 3 dias e 3 noites. Ei, Jesus! É a baleia, né? É a baleia? Irmãos, nós já avançamos e nós já seguimos aqui, falamos sobre o Deus da misericórdia, já falamos aqui sobre o chamado e a comissão de Jonas, e hoje, na sequência do livro do profeta Jonas, nós vamos falar sobre a fuga de Jonas. Diga assim: Jonas fugiu. Vira para o seu irmão e diga assim: meu Deus, por que Jonas fugiu? E nós aprendemos, irmãos, semana passada, sobre esse chamado de Deus. Deus é o Deus que chama, Deus é o Deus que comissiona, e nenhum de nós está isento ao chamado do Senhor. Quantos chamados pelo Senhor tem aqui nessa noite? Levanta a mão e dá glória a Deus aí.
Aleluia. Nós somos chamados de um jeito ou de outro, ou para exercer uma função ou outra, ou para fazer a vontade de Deus de um jeito ou de outro, mas todos nós fomos chamados para a glória e para servir ao Senhor. E descobrimos que esse chamado ele se ampliou. Há pessoas que dizem que o chamado só foi para Jonas, não foi não. Esse chamado se ampliou e chegou em Mateus 28, 19, que diz, que você já conhece: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha aqui para mim, você é chamado pelo Senhor. Amém. Hoje nós vamos falar, irmão, sobre a fuga de Jonas, a fuga desse camarada, desse profeta. E nós vamos iniciar no versículo 3, falando sobre que fugir custa caro. Você pode repetir comigo? Fugir custa caro. Mais uma vez, fugir custa caro. Versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarse, desceu à cidade de Jope, aonde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Deus ordenou, irmãos, pressa a Jonas. Você lembra disso na semana passada? Deus deu pressa. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a maldade dela veio até mim. Esta foi, irmãos, a colocação de Deus. Porém, em vez de ele se apressar em obedecer, Jonas se apressou em fugir. Ele resolveu fugir. A primeira coisa que precisamos compreender é que, como profeta, Jonas deveria ouvir e aplicar a palavra de Deus sem tirar e nem colocar. Porque o profeta é aquele que anuncia a palavra daquele que o enviou. Ele é apenas um representante. Ele é apenas aquele que deve reproduzir a voz daquele que o chamou. E a mensagem que ele determinou que deveria ser pregada. Agora, irmãos, nós precisamos entender hoje um pouco sobre a geografia deste lugar. Jonas, natural de Gat-Hefer, foi ordenado a ir para Nínive. Só que Jonas fugiu para Jope e de Jope foi para Tarsis. Nínive ficava a leste de Gat-Hefer. Então olha aqui para mim. O púlpito é Gat-Hefer, ok? Abner é Nínive. A bateria é Jope. E a saída de Guaratinga é Tarsis. Como é que fica essa geografia? Jonas, ele tinha aproximadamente que caminhar de Gat-Hefer até Nínive 800 quilômetros. E essa distância, ela também era mais ou menos de Gat-Hefer para Jope. Então imagine, Gat-Hefer para Abner, 800 quilômetros. Para Jope, mais ou menos 800 quilômetros. E para Tarsis de Jope, aproximadamente 3.000 quilômetros. Nós precisamos, irmãos, aprender um pouco dessa geografia, para que a gente possa de fato entender para onde Jonas queria ir. Tarsis ficava, irmãos, na região mais remota da face da terra. Talvez era o lugar mais distante que um navio poderia chegar. Era talvez o lugar mais distante que um navio poderia chegar. Provavelmente Jonas, ele de fato já ouvia falar de Tarsis, mas parecia que tudo deu certo. Irmãos, presta atenção nisso. Parece que tudo deu certo. Ele desceu de Gat-Hefer para Jope. De Jope já tinha um barco indo para Tarsis. Parecia que tudo estava indo certo. Diga assim para o seu irmão, nem tudo que dá certo é certo. Não é verdade? Jonas está em Gat-Hefer, foi chamado para ir para Nínive. Em vez de ir para Nínive, foi para Jope. De Jope encontrou um navio indo para Tarsis, cerca de 3.000 quilômetros. Parecia que tudo está indo bem. E nós fazemos isso, irmãos, e às vezes achamos que aquilo que dá certo está dando certo. Mas na verdade está tudo errado. Literalmente, Tarsis era o fim do mundo.
literalmente o fim do mundo. Jonas viajou então, irmãos, cerca de 4.000 quilômetros para fugir da presença de Deus. E para se chegar a Tarsis, levava de navio aproximadamente 1 ano de viagem. Dá para você começar a entender como é que de fato funcionou, as características dessa fuga. Você viajar aproximadamente 1 ano para chegar em um lugar. O versículo 3 traz uma informação, ele registra a palavra fugir, irmãos, 2 vezes. Se você olhar o versículo 3, ele vai observar a palavra fugir 2 vezes. No começo do versículo, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. E a parte C do versículo, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas, irmãos, viajou, tentou viajar quase 4.000 quilômetros. Porque enquanto ele estava no navio se dirigindo para Tarsis, você vai ver na Bíblia que Deus enviou um forte vento e gerou uma grande tempestade. E nós precisamos agora já começar a aprender, irmãos, algumas lições da vida de Jonas, do profeta Jonas, para as nossas vidas. A primeira, Jonas foi para o fim do mundo para de fato fugir de Deus. Mas uma pergunta cabe aqui: é possível fugir de Deus, irmãos? Mas tem muita gente aí, irmãos, tentando fugir do Senhor. Salmo 139. Mantenha aberto aí, Jonas, vai para o Salmo 139. Bota aí um pouquinho das folhas. Salmo de número 139. Vai rapidinho, nós vamos abrir a Bíblia, irmão. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 12. Todos abriram? Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença, diz o salmista? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. É possível fugir de Deus? É possível querer ir para longe de Deus, fugir do olhar de Deus, fugir da presença de Deus, irmãos? É impossível! É impossível! E nós vamos, irmãos, observar que o Salmo 139 deixa claro que esse Deus é um Deus onisciente. Ele está presente, onipresença, onisciência, Ele sabe de todas as coisas, todo o poder está nas mãos, pertence ao Senhor, e nós vamos observar, irmãos, esses 3 atributos do Senhor: onipotência, onipresença e onisciência. Deus agindo com os atributos na vida de Jonas, porque quando Deus chama, irmãos, e o cabra desobedece, apesar de Deus ser um Deus misericordioso, Deus vai puxar a corda. Olha aqui, cuidado. Cuidado para Deus não puxar a corda. Deus é assim, irmãos. O camarada quer fugir dele, aí Deus vai soltando a corda, um pouquinho, né? Aí depois, puxa a corda. Só que nós temos que tomar cuidado de quando Deus quiser puxar a corda, como é que Ele vai puxar essa corda? Cuidado! Fugir de Deus custa caro. E é uma outra coisa que nós precisamos aprender. A Bíblia diz que Jonas pagou a passagem para fugir de Deus. A pergunta nessa noite para você é: que tipo de passagem você está pagando? Jonas desembolsou, irmãos, dinheiro, grana, para poder estar longe de Deus, estar longe do Senhor. Há muita gente, irmãos, investindo em sua própria vida, em seus próprios propósitos, no seu futuro, mas em detrimento de Deus. Muita gente, irmãos, iniciando cursos, muita gente, irmãos,
planejando a sua própria vida, gastando dinheiro, mas deixando Deus de lado, enquanto deveriam, irmãos, cumprir o chamado do Senhor, estão fazendo para se distanciar de Deus. Fugir, diga assim comigo, fugir de Deus custa caro. Diga assim também, é impossível fugir do Senhor. Terceira lição, Tarsis era conhecida como fonte de prata, ouro, estanho e chumbo. Está tudo na Bíblia. Tarsis, irmãos, era um lugar onde se extraía o mineral. Provavelmente Jonas estava disposto a viver uma vida, irmãos, nova. Sabe quando nós vivemos a nossa vida, irmãos, e tudo dá errado? E aí agora nós queremos viver uma nova vida, querendo que aquele passado seja apagado? Você conhece um pouco disso, né? Conhece um pouco disso. Jonas provavelmente, irmão, estava querendo fugir para viver um novo tipo de vida. Uma vida diferente, uma vida diferenciada. Lá tinha chumbo, lá tinha extração de ouro, lá tinha estanho, lá tinha prata. Ele poderia provavelmente viver um novo tipo de vida, uma nova vida. Será que Jonas, irmãos, tinha intenção de passar uma borracha na sua própria vida, irmãos? O que Jesus fez conosco foi basicamente isso. Mas nós não precisamos fugir de Jesus. Vivemos uma vida, irmãos, muitas vezes atropelando, sendo atropelados. Muitas vezes, irmãos, nos angustiando. Aí Jesus chega em nossa vida, muda a nossa história e faz a nossa vida ser vivida de uma maneira diferente. E o nosso passado não precisa ser apagado. O nosso passado serve como testemunho para, irmãos, abençoar outras vidas. Diga, olha aqui para mim, seu passado não precisa ser apagado. Seu passado não vai ser apagado, ele vai continuar aí. Você vai lembrar de tudo. A dor certamente vai sumir. Mas saiba de uma coisa, irmãos, Deus vai usar tudo o que você fez e tudo o que você é para a glória do nome dEle, para que vidas sejam alcançadas para a glória do nome do Senhor. Seu passado não precisa ser apagado, não precisa você se envergonhar dele. É claro, a gente se envergonha, mas Deus vai usar tudo. Repita assim comigo, Deus usa tudo que eu sou. Diga assim, Deus usa tudo que eu fiz para a glória do nome dEle. A minha pergunta nessa noite também é: vai continuar fugindo? Até quando? Você que foi chamado, você que tem o chamado do Senhor, seja lá para fazer e realizar lá o que for, até quando você vai fugir? O versículo, irmãos, 4 e 5, nós vamos observar uma coisa muito interessante na vida de Jonas e do nosso próprio Deus. O nosso Deus, irmãos, Ele é soberano. Você pode repetir comigo? Meu Deus é soberano. Vamos para a Bíblia, capítulo 4, até a parte B. Volta para Jonas. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Vou repetir. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E Deus está com D minúsculo. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Deus chamou. E eu quero te dizer que tem coisas que Deus só vai realizar através da sua vida. Irmãos, preste atenção nisso. Tem coisas que Deus só vai fazer através da sua vida. Não é uma coisa que cabe ao irmão que está ao seu lado. É uma coisa que cabe a você. Somente a você. Porque Deus quer você realizando determinado tipo de obra para a glória dele. O que entendemos inicialmente nessa parte do texto de Jonas é que Deus, irmãos, o nosso Deus, Ele é soberano. O nosso Deus controla, irmãos, todos os elementos da terra. O nosso Deus é o Senhor da criação. Quem aqui já tomou um banhozinho de mar? Aí você chega ali, né, na praia, aquela areia, coqueiro, o mar, né, um peixinho na brasa, né, aquele ambiente. Irmãos,
A Bíblia diz que a natureza, tudo que Deus criou, dá glória a Ele. Dá glória a Ele. Deus é exaltado dia após dia. Deus é exaltado, Deus é engrandecido, Deus é louvado pela sua própria criação e nós fazemos parte disso. Irmãos, o nosso Deus é um Deus soberano e Ele controla todas as coisas. Jonas não estava fugindo de um Deus feito por mãos humanas. O nosso Deus, irmãos, é um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus que criou tudo e está presente, é um Deus que intervém na história. Irmão, sabe por que você recebe a intervenção de Deus? Porque Deus é o Deus que continua agindo em nossas vidas agora. Agora! Ele não foi embora, irmãos. Ele não criou tudo e foi embora, não. Ele é um Deus presente. Ele está conosco aqui nessa noite. Ele pode ouvir a nossa voz. Ele é o Deus que recebe a nossa adoração. Ele é o Deus de longe, mas também é o Deus de perto. É o Deus, irmãos, que recebe a nossa adoração onde nós estamos e aonde nós estivermos. Jonas não estava fugindo de um Deus feito por mãos humanas. O Deus que ele desobedeceu era um Deus e é um Deus soberano. Todas as coisas estão sujeitas ao nosso Deus. Então, meu querido, está passando por luta? Confie nele. Ele é o Deus que pode agir na sua vida. Você crê nisso? No livro do próprio profeta, nós vemos a ação deste Deus soberano. Presta atenção, irmão, vamos lá. Deus envia o peixe para engolir Jonas. O que é isso? Ação de um Deus soberano. O Senhor fez crescer uma planta para dar sombra a Jonas. O que é isso? Ação de um Deus soberano. Deus envia um verme para poder, um lagarto para poder atacar a planta. O que é isso? Um Deus controlando a natureza, a sua criação em prol do seu próprio favor. Porque Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, do jeito que quer, da maneira que quer, porque Ele é Deus. Nós vamos seguindo na Bíblia e nós vamos ver que Deus também enviou um vento oriental muito quente e Jonas desesperou, pedindo quase a morte. O que é isso? Um Deus que controla todos os elementos, irmãos. Um Deus que controla a natureza e um Deus, irmãos, que intervém em nossas vidas. Deus é o Deus que controla e ordena todas as coisas. Deus usa todas as coisas para executar sua própria vontade. A vontade de Deus precisa estar de maneira soberana sobre as nossas vontades. E muitas vezes nós nos perdemos fazendo a nossa própria vontade, enquanto que a vontade de Deus precisa prevalecer sobre a sua. A vontade de Deus, irmãos, tem que prevalecer sobre a sua, porque Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive da sua vida. Depois de entender, irmãos, que Deus é soberano e controla tudo, você está disposto a fugir do chamado do Senhor? Deus chamou Jonas. Jonas se dispôs, mas para fugir. E na fuga de Jonas, Deus, irmãos, foi intervindo e foi atrás, mexendo na natureza, irmãos, ordenando a natureza, ordenando sua criação para chegar até Jonas, atingir Jonas, porque Deus tem um propósito, irmãos, na vida de Jonas, tinha um propósito, e o nosso Deus, o seu Deus, tem um propósito também na sua vida. E Ele vai mover céus e terras. Deus vai mover céu e terra, irmãos, porque tem coisa que só você fará em nome de Cristo. Vamos seguir. Consequências da desobediência. Versículo 4, a parte B e a parte C diz assim: olha só, que interessante. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Irmãos, olha que trem, olha que trem. Jonas desobedece, entra no navio, entra nesse navio, as coisas começam a acontecer, a tempestade vem, Deus envia o vento, a tempestade acomete o navio a ponto de ele quebrar-se, e Jonas vai para o porão para dormir. E a Bíblia diz que ele estava dormindo profundamente. O camarada estava roncando, irmãos. Quem aqui ronca? Profundamente. Ele estava profundamente
Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão... Perdão, vamos voltar um pouquinho, irmãos, vamos voltar um pouquinho. Versículo 4 e versículo 5. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Há um negócio interessante, irmãos, que o reverendo Augusto Nicodemos, da Presbiteriana, é um dos mestres que Deus deu ao Brasil, nos presenteou aqui em nosso país. O camarada tem um cabeção, irmãos. Pensa num cabra inteligente, que une espiritualidade, irmãos, com essa inteligência. É necessário caminhar junto. É necessário caminhar junto. O reverendo Augusto Nicodemos, em sua exposição no livro de Jonas, faz uma observação importante. Ele diz que os marinheiros eram profissionais. Irmãos, essa embarcação estava apta para ir para Tarsis, cerca de 3.000 quilômetros. Para dirigir, irmãos, um navio desse, os tripulantes, os marinheiros precisavam ser profissionais. Eles não eram leigos, eles conheciam, eles tinham conhecimento de causa, eles eram, irmãos, conhecedores da navegação, eles entendiam disso, era a área deles, era a profissão deles. Mas nós vamos compreender que eles se colocam agora, irmãos, estão colocados agora diante de algo que eles provavelmente nunca tinham visto. A Bíblia diz, no versículo 4, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo. Você acha, irmãos, que o marinheiro teria medo de uma tempestade qualquer? A tempestade que Deus gerou, que Deus criou, irmãos, foi algo que impactou a vida desses profissionais, desses navegadores. O que Deus criou, irmãos, para poder tentar trazer Jonas de volta e dizer para Jonas, irmãos, que Jonas, você tem que cumprir o chamado. E Deus, irmãos, fazendo o vento soprar, tempestade caindo. Irmãos, aqueles profissionais da navegação ficaram impactados com o que eles viram, a ponto de ficarem com medo. Diga assim, os navegadores, diga assim, os marinheiros ficaram com medo. O desespero foi tanto que os marinheiros, irmãos, tomaram duas atitudes. A primeira, começaram a clamar ao seu próprio Deus. E na sua Bíblia está escrito Deus com D minúsculo. Cada um deles começou a clamar a Deus, ao seu próprio Deus. E segundo, começaram a pegar as cargas e jogar no mar para o navio ficar mais leve, para que eles pudessem, irmãos, talvez escapar dessa tempestade. Mas eu quero lembrar mais uma vez, o Deus soberano é o Deus que controla tudo, e Ele vai até as últimas consequências para te ter para Ele, irmãos. Para te ter para Ele. Apesar de Jonas fugir de Deus, ele era monoteísta. Ou seja, como nós, Jonas adorava a um Deus só. Apenas a um Deus. Mas a Bíblia, irmãos, mostra que cada um adorava o seu Deus. A pergunta, irmãos, aqui é: quando eles clamaram, alguma coisa aconteceu? Eles eram politeístas. Acreditavam em vários deuses. Eles acreditavam, irmãos, em Deus. E isso, irmãos, não está longe da nossa realidade. Não está longe do que nós temos vivido. Muita gente adorando, irmãos, a várias imagens, adorando a muita coisa e deixando o centro, irmãos, que é Jesus do lado de fora. Irmãos, eu quero voltar e dizer para vocês, Jesus é o centro de tudo e o centro das nossas vidas. Jonas adorava apenas um Deus. Apenas um Deus. Mas os tripulantes, os marinheiros, estavam adorando, clamando a vários deuses, mas nenhum deles resolveram coisa alguma, irmãos. Nenhum deles. Ao invés disso, a Bíblia diz que o mar cada vez mais ficava mais agitado. Irmãos, olha o versículo 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Quanto mais eles clamavam ao Deus deles, mais o mar, mais a tempestade, irmãos, caía em cima. Isso nos faz lembrar, irmãos,
de algumas coisas que aconteceram na Bíblia, mas nós vamos seguir um pouco mais à frente. E nós temos que aprender alguma coisa, irmãos, com essa fuga de Jonas. Nós temos que aprender alguma coisa, irmãos, com o que está acontecendo na vida de Jonas. A primeira aprendizagem, irmãos, nessa parte do texto é a seguinte: toda desobediência é pecado, e o pecado em algum momento irá nos atingir, e aqueles que estão à nossa volta. O seu pecado, a desobediência é pecado. E o pecado que você comete, irmãos, que você vive, que você acaricia, vai atingir as pessoas que estão ao seu redor. Em algum momento, em algum instante, você será atingido. E você irá atingir as pessoas que estão ao seu redor. O versículo 12, olha para o versículo 12 o que é que diz. Respondeu ele: peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará. Pois, olha o que Jonas disse, uma confissão agora, irmãos, depois de muita luta. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Há muitos lares, irmãos, que estão se despedaçando. Por que será? Porque o pecado está embrenhado, irmãos. Está presente, o arrependimento não veio. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que resolve viver no seu próprio pecado vai atingir a si e aqueles que estão ao seu redor. Enquanto Jonas, irmãos, estava lá no navio e Deus mandando tempestade, a Bíblia diz, irmãos, que aquele navio chega a ponto até de partisse, de quase partisse, e de todos morrerem naquele lugar em alto mar. Nós não sabemos, assim mais ou menos, até o quanto de viagem eles fizeram, irmãos, em direção a Tarsis. Mas eles ficaram desesperados a ponto de querer remar novamente a terra. Irmãos, isso é coisa muito séria. O seu pecado é capaz de atingir você e atingir aqueles que estão ao seu redor. Diga ao seu irmão assim: cuidado com o pecado, ele mata. Versículo 2. Segunda lição. A segunda lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que existe só um Deus. Amém, queridos? Dá glória a Deus, diga assim: só existe um Deus. Mais alto, diga assim: só existe um Deus. Aleluia! Só existe um Deus, irmãos. Enquanto eles estavam clamando a vários deuses, Jonas, apesar de estar dormindo, ele servia apenas um Deus. A existência de um Deus, é um Deus, irmãos, que é único. Um Deus, irmãos, que é incomparável. Um Deus, irmãos, que Ele faz aquilo que lhe apraz, porque Ele é soberano. Só há um Deus. Todos estavam clamando a seu próprio Deus, mas nenhum livramento aconteceu. E aí nós fazemos uma referência, irmãos, lá a Elias. Você lembra lá de Elias? Que convocou, entre aspas, os profetas de Baal. E mandou, irmãos, preparar todo o ambiente, colocar os animais. E aí diz a Bíblia que os profetas de Baal, irmãos, passaram muito tempo clamando a Baal, para Baal tentar resolver o problema, para que o fogo descesse do céu e caísse ali sobre o holocausto. E diz a Bíblia que eles avançavam, irmãos, no tempo, e eles ficavam, irmãos, chegavam até se cortar. E Elias, irmãos, zombando, clama a esse Deus, e zombando deles. Mas a Bíblia diz que Elias mandou preparar, irmãos, também o seu holocausto, mandou cavar ao redor, mandou encher de água, colocar água, e diz a Bíblia que ele orou a Deus, e esse Deus fez cair fogo do céu, o fogo caiu e lambeu o holocausto, irmãos. Irmãos, enquanto outros estão procurando outros deuses, eu quero te dizer e te lembrar que você, irmão, serve a um Deus soberano, único, eterno, e que age na sua vida, meu querido. Não existe outro, há apenas um só Deus, o nosso Senhor, digno de louvor, adoração, exaltação. Nós servimos a esse Deus, irmãos. Aleluia, te adoramos, Senhor. Oh glória, servimos somente a Ti, Senhor. Aleluia. Versículo 5, irmãos, agora, a parte C, até o versículo 17. Nós vamos lendo aqui, irmãos, aos poucos. Enquanto a tempestade caía, enquanto tudo estava acontecendo, enquanto o medo estava instalado, Jonas estava no porão do barco. Fazendo o quê?
dormindo profundamente. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. Ao visualizarmos, irmãos, esse texto, nós vamos entender que Jonas é descoberto. Jonas, irmãos, agora está sendo descoberto. Está no porão, o capitão chega, dá um relo nele, dá um break nele e pergunta: o que é que você está fazendo aí dormindo? Acorda, levanta! Isso não é hora de dormir. Você está dormindo por quê? O que é que está acontecendo? Levanta! Chega de dormir. Olha aqui para mim, eu vou dizer para você: levanta! Para de dormir. Chega de tanto dormir. Chega de tanto sono. Chega de tanta... Levanta, irmãos! Levanta! Olha para o alto, existe um Deus que está te chamando. Você precisa ir em nome dele. Levanta em nome de Jesus! Você imagina um servo de Deus dormindo, irmãos? Enquanto uma tragédia está acontecendo? Eu já contei o testemunho, nosso pão estava pegando fogo, sentimento de impotência. Primeira coisa que nós fizemos, bater o joelho no chão e orar. Você imagina um servo de Deus, servo de um Deus único, eterno, majestoso, soberano, criador de tudo. Você imagina um servo desse Deus dormindo enquanto a calamidade, irmãos, está instalada? Você consegue imaginar um servo de Deus, irmãos, no meio da tempestade, dormindo, sem clamar o seu Deus, sem clamar o Deus da sua vida? Olha aqui, se você está no meio de uma calamidade, está quieto, dormindo, está na hora de acordar. Coloca o joelho no chão, irmãos, confia a sua vida a Ele, irmãos, e o mais Ele fará, diz o Salmo, irmãos. O mais Ele fará. Levanta, irmãos, acorda, sai desse sono, está na hora de levantar a cabeça. Jonas está no porão. Eu não quero imaginar, irmãos, um servo dormindo diante de uma situação instalada, uma tempestade, irmãos, o barco está quase indo a pique. E Jonas dormindo profundamente. Diga ao seu irmão aí: acorda, rapaz. Acorda. No meio de um caos, dormindo. Aprendemos o quê? Meu Deus, o horário já foi. Aprendemos, irmãos, que a vida de alguém que desobedece a Deus e foge dele sempre será descendente. A vida de alguém que desobedece a Deus e tenta fugir da presença de Deus, a vida dessa pessoa sempre será descendente, será sempre descida. Ele nunca subirá. Aparentemente parece que está subindo, mas a vida dele parecerá, irmãos, totalmente voltada, irmãos, para uma descida. Acorda. Se você fugir de Deus, a sua história, irmãos, não é para cima não, é para baixo. Jonas desceu de Gat-Hefer para Jope. De Jope desceu ao navio. Do navio desceu para onde? Para o porão do navio. Do porão do navio desceu para onde? Para o mar, porque ele foi jogado no mar. Do mar ele desceu para onde? Para a barriga do peixe. Você quer isso para você? A vida de um desobediente, irmãos, de alguém que está querendo fugir de Deus, é sempre descendente. Você vai descer, você não vai subir. Aparentemente parece estar subindo, porque, irmãos, aparentemente parecia que estava tudo legal. Jonas desceu de Gat-Hefer para Jope, encontrou um barco para onde? Para o fim do mundo. Rapaz, o que eu estou fazendo é certo. Nem tudo que parece estar certo é certo. Às vezes você pensa que você está subindo, mas você está descendo. Cuidado! Cuidado! Se você está fugindo de Deus, irmãos, do Deus que lhe chamou para fazer aquilo que Ele quer, eu quero te dizer que a sua subida é uma ilusão. Na verdade, você está descendo. E cuidado, porque a descida é profunda. Segunda lição, versículo 6 diz que Jonas dormia profundamente.
É interessante que Jonas, irmãos, que serviam a um Deus vivo estavam fugindo dele, mas aqueles que serviam a vários deuses estavam se dedicando totalmente ao seu Deus. Irmãos, no meio da calamidade, aqueles que serviam a vários deuses que não poderiam salvar, estavam clamando, e aquele que servia a um Deus, irmãos, eterno, estava dormindo. Como é que está a sua vida? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós levamos uma surra de vez em quando aí, viu? De algumas entidades religiosas aí que são seitas, que acham que estão fazendo certo e fazem como se fosse verdade. E muitas vezes nós fazemos, irmãos, muitas vezes nós conhecemos a verdade, sabemos que é a verdade, mas nós fazemos tudo como se fosse mentira. É isso que está acontecendo aqui. A mentira está sendo aclamada, enquanto a verdade, irmãos, que deveria ser representada por um servo do Deus Altíssimo, está dormindo profundamente. Irmãos, os testemunhos de Jeová estão por aí, irmãos. Pastor, estude e você verá. E outros, batendo na porta, irmãos, tentando levar a palavra de Javé, de Jeová. Aqui muita gente pensa, não, ali vai um servo de Deus. Mas será que a verdade que eles estão levando, irmãos, é a verdade? É a verdade bíblica. É o Cristo que salva, que liberta. Irmãos, é isso que está acontecendo. Os deuses falsos estão sendo aclamados, não resolve nada. Mas o Deus que deveria ser aclamado, irmãos, está sendo representado por alguém que está dormindo. Acorda! Você sabe que sono é esse? É o sono da indiferença. Você sabe o que é indiferença? Eu vou falar para você. A indiferença, irmãos, não se deixa afetar pelas coisas que estão acontecendo ao seu redor. A indiferença faz isso. A tempestade está caindo e o cidadão está dormindo. Não levanta, não regaça as mangas, não ajuda, não desperta. Está onde? Dormindo. É sempre uma descendência, é uma descida, é uma caída. Às vezes parece que está subindo. Ilusão. Está descendo. O sono da indiferença. Eu vou fazer isso aqui nessa noite. Enquanto muitos estão trabalhando, muitos estão dormindo. E eu quero, irmãos, fazer uma aplicação direta à nossa realidade. Eu quero fazer uma aplicação direta à nossa realidade. Se eu fosse aplicar, irmãos, a indiferença em nossa realidade atual, diríamos que o indiferente é aquele que não se envolve com a construção do tempo. É isso mesmo. Nós estamos construindo, e o indiferente, aquele que está dormindo, irmãos, ele se torna indiferente. Estamos tentando, enquanto alguns estão lutando, os outros estão aí, irmãos. Não tem nada acontecendo. Jonas estava lá dormindo. O capitão teve que ir lá. Acorda! O que é que você está fazendo aí? Está na hora de acordar, irmãos. E eu vou fazer uma aplicação, irmãos, vou estender um pouco mais essa aplicação. Estamos construindo e muita gente dormindo. Ô Jonas, está na hora de acordar. Tem mais. Projeto Casa de Paz, célula. Enquanto muitos estão ralando, irmãos, regaçando as mangas, muitos estão aí, não está acontecendo nada. Um bocado de vida indo para o inferno. Ah, não vou fazer isso não, porque você sabe, né? Eu vou para o porão dormir. Um bocado de gente dormindo, irmãos. Um bocado de gente dormindo. Levanta projeto, uma parte agarra, outra parte não agarra. Isso aqui não é recadinho não. Eu estou ensinando a igreja. É minha responsabilidade. É minha responsabilidade. Para de dormir. Está na hora de arregaçar as mangas. Está na hora de seguir em frente. O indiferente não contribui. O indiferente não dizima, irmãos. O indiferente não oferta. O indiferente não se coloca à disposição. O indiferente, irmãos, é esse. Ele não sai do lugar porque ele está dormindo. Aí a igreja, irmãos, instituição, vira e mexe, passa por situação financeira difícil. Por quê? Porque tem um bocado de Jonas dormindo. Infiéis! Infiéis! Deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas na vida cristã, irmãos, que nós precisamos romper, senão a gente nunca vai sair do leite. Tem coisas na vida cristã que nós temos que avançar. Na verdade, nós precisamos avançar, irmãos. Você precisa avançar. Não adianta, meu querido, você precisa se desprender. Está na hora de acordar de um sono profundo, porque senão o ímpio vai fazer isso com você. Foi um ímpio que foi lá no porão, irmãos, o capitão
foi chamar Jonas, acorda! O que está acontecendo? Por que você está dormindo? Enquanto você que deveria estar alertando o ímpio, é o ímpio que está te alertando. Acorda do sono. Esse é Jonas. Você tem sido indiferente para com o reino de Deus? Percebeu que o reino de Deus não é uma coisa só, irmãos? A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça e as demais coisas. E essas coisas vos serão acrescentadas. O que são estas coisas que a Bíblia diz? Vestimenta, é saúde, é alimentação, as coisas necessárias da vida. Irmãos, presta atenção nisso. Deus vai suprir as necessidades da sua vida. Você crê nisso? Deus vai suprir. O problema é que muitas vezes nós queremos o supérfluo. Nós queremos, irmãos, a riqueza. A Bíblia vai deixar claro que Deus supre as nossas necessidades. O problema é que nós estamos inserindo no mundo, irmãos, capitalista, aonde quem tem quer mais. Ele nunca para de querer. Ele sempre quer mais. Aí, irmãos, vive uma vida de endividação, de estar endividado, e a coisa vai acontecendo, nunca se estabelece. Por quê? Porque sempre quer querer mais. Mas eu quero te dizer que o compromisso com você, de Deus com você, é suprir as suas necessidades. As suas necessidades. Não aquilo que o mundo oferece, está dizendo que você precisa, mas aquilo que é necessário para você viver. Versículo 3. Terceira lição, 7 ao 12. Ei, Jesus. Jonas descoberto. Diga assim, Jonas foi descoberto. Diga assim, Jonas foi descoberto. Pergunta, e aí diz assim, e agora? E agora? Deixa eu ver aqui um negócio. Não vai dar tempo não. Vai dar tempo não. Essa última aplicação para as nossas vidas, e o restante domingo a gente termina. Versículo 7, irmãos, ao 12, nós vamos observar a descoberta de Jonas. Jonas foi descoberto. Eu não vou ler aqui agora, mas você conhece já. A tempestade, irmãos, estava tão feia que os tripulantes resolveram lançar sortes sobre Jonas. E aqui, daqui a pouquinho, tem um alerta, viu, pra gente. Nos tempos antigos, existia uma prática de lançar sortes para descobrir a vontade de Deus. Não é os nossos dias. Antigamente, o sacerdote, irmãos, tinha uma estola sacerdotal e tinha sobre si as pedras, 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. E nessas pedras, irmãos, existia o Urim e o Tumim, que eram pedras, não sabe muito bem como é que se fazia isso, mas eram pedras que eram lançados sortes sobre essas pedras e se descobria a vontade de Deus. Era assim que funcionava. Antigamente, irmãos, e até no início do Novo Testamento, nós vamos observar que a sorte, o lançar de sorte era uma coisa que acontecia naturalmente, para entender e compreender a vontade de Deus. Em Atos 1, 23 ao 26, nós vamos ver o substituto de Judas, Matias. E os discípulos que estão ali, eles lançam sorte para descobrir, entender, tentar compreender de Deus quem iria substituir Judas, o traidor. Hoje você não precisa mais lançar sortes. Olha aqui para mim. Hoje você não precisa mais lançar sorte. Hoje você não precisa mais lançar sorte em nada. Sabe por quê? Hoje você tem a palavra e o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Você não precisa mais se apegar, irmãos, a histórias inventadas. Você não precisa mais se apegar a crendices. Você não precisa mais, irmãos, tentar descobrir a vontade de Deus jogando dado ou jogando outra coisa. Você não precisa mais. Você tem o Espírito Santo de Deus. E você tem, meu querido, a palavra de Deus. Quer saber, irmãos, saber e conhecer mais de Deus? Palavra do Senhor. Quer conhecer mais de Deus? Bíblia. O problema é que você trabalha o dia todo, irmãos, e não tira um tempo para estar com Deus. Aí eu vou repetir aquela frase: analfabetos bíblicos. Você viu que eu não gaguejei, né, Paulo? Analfabetos bíblicos. Os crentes não estão lendo mais Bíblia, irmãos. Não estão mais meditando na palavra. E para quem não lê, porque nós sabemos de alguns irmãos que não lê, o problema não é a leitura. Hoje nós temos, irmãos, Bíblia em áudio. E para quem é cego, nós temos Bíblia em braille.
E para quem não tem pastor os sentidos, pode saber que Deus de alguma forma ensinará o coração dessas pessoas. Depois que a sorte caiu sobre Jonas, irmãos, ele não teve mais como esconder. E aqui nós temos que aprender um negócio muito importante. Tem pessoas que só confessam o seu pecado quando não tem mais jeito. Você conhece alguém? Será que essa pessoa é você? Tem pessoas que só confessam o pecado depois que é descoberto. Quando não tem mais jeito, aí a pessoa vem, rapaz, fui eu mesmo. Não fui eu mesmo que fiz isso. Foi, me perdoe, me perdoe. Mas a tempestade, irmãos, estava prestes a acabar com a vida de Jonas, e estava prestes a acabar com a vida dos marinheiros, dos tripulantes. O pecado, irmãos, já falei para vocês, ele atinge a sua vida e aqueles que estão ao seu redor. Que tipo de prejuízo será necessário acontecer para que você obedeça a Deus? Qual o prejuízo que você quer levar? Qual o prejuízo que você quer para a sua vida, para depois você entender que você precisa obedecer ao Senhor? Eu vou parar por aqui, porque nós vamos avançar ainda, irmãos, o versículo 13, 17, nós vamos seguir. Diga só mais uma coisa para o seu irmão. Está disposto a fugir ainda? Vamos orar? Deu risada? KKKKKK? Continue e veja onde você vai dar. Aparentemente, tá tudo ok. Mas em vez de você estar subindo, você está descendo. Vamos orar. Vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé. Você pode orar nesse momento, você pode fechar seus olhos nessa hora. Kaila, fica de pé, filha. Fica de pé, minha bênção. Vou ficar de pé. Feche seus olhos, irmãos. Você ouviu a palavra. Você entendeu as consequências da fuga de Jonas. Fale com Deus. Fale com Deus. Feche seus olhos. Abra teu coração para o Senhor. Fale com Ele nessa hora. Diante da palavra de Deus, diga para Deus aquilo que você precisa. Diga para Deus como tem sido a sua vida. Se você tem sido um fujão, uma fujona, diga isso para o Senhor. Diga isso para Deus nessa hora. Feche seus olhos. Senhor, nós nos rendemos a Ti. Pai amado, abençoe essa igreja, abençoe este povo. Toma este povo em Tuas mãos. Ajude, meu Deus, esta igreja a romper, Senhor. Deus, ajude esta igreja a romper em nome de Jesus. Ajude, Senhor, esta igreja a romper em nome de Jesus. Ajude os Teus filhos, meu Deus, a seguir em frente, Senhor. Ajude os Teus filhos, meu Deus, a não pararem no meio do caminho, a não estagnarem as suas vidas. Desperta a Tua igreja, Senhor. Desperta a Tua igreja, Senhor. Alerta a Tua igreja, Senhor. Desperta o Teu povo, Senhor. Desperta o Teu povo, Jesus. Ajuda o Teu povo, meu Deus, a não viver uma vida de fuga, Senhor, seja ela lá o que for. Deus, que a Tua igreja possa ouvir o Teu chamado, Senhor. Que a Sua voz seja ouvida, Senhor. Que a Sua voz seja obedecida, Senhor. Que a Sua voz, Pai amado, seja, Pai querido, entendida, Pai amado, por esta igreja. Ajude a Tua igreja a avançar. Ajude a Tua igreja, Deus. Ajude os Teus filhos a compreenderem o chamado do Senhor e a não fugirem de Ti, Senhor. Deus, eu quero abençoar esta igreja nesta hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem pode dizer amém? Amém. Amém. Sente só um pouquinho, rapidinho.